Corrija. Hoje, atualmente, ele exerce o cargo de oficial da Justiça avaliador. Atualmente, ele trabalha no TRT de Pernambuco. Qualquer concurso a nível federal, corrija, é extremamente concorrido, extremamente difícil. O que significa TRT? Tribunal Regional do Trabalho. Okay? A idade dele tem 22 anos, apesar da pouca idade, tem muito... 23, né? Pronto, 23. Tem muita experiência em concurso público. Só no site dele eu fui contando. Assim, tem aproximadamente 30 concursos que ele já participou. 30! É muita experiência, gente. Peço a atenção de todos. Vamos se concentrar no máximo, porque é de extrema importância isso que ele vai falar para a vida da gente, tá? De todos nós. E o segredinho, é o homem de Deus, tá? Deus sempre só traz o homem de Deus, né? Não é a gente que vai atrás, não. É porque, coincidentemente, não é coincidente, coincidentemente, né? Acontece. Então, galera, bora fazer uma oração antes de começar. Quem ora? Quero que um de vocês orem. Danilo? Bora orar. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe essa palestra, Pai. Ó Senhor, meu Deus, que nós possamos, Senhor, ficar atentos, Senhor, a cada palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa manhã, Pai. Ó Senhor, para nós termos, Senhor, ó Senhor, um reforço, Senhor, uma ajuda, Senhor, para que nós possamos amar, Senhor, aquele momento, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa conceder, Senhor, de toda maneira, Senhor, essa palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Ele já me apresentou, dispensa a apresentação. Queria agradecer a Catarina, em especial, a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse projeto, né? Eu vou contar um pouco da minha história. Comecei a fazer concurso com 17 anos de idade. Passei 5 anos estudando para concurso. Eu queria falar um pouco a importância de você ter um sonho, um objetivo. Porque quando você traça uma meta, você diz, não, eu quero isso para a minha vida. Pode ser concurso, pode ser qualquer outra coisa na sua vida. Mas quando você coloca um objetivo e você busca alcançá-lo, a vida fica com mais sentido. Você está vivendo procurando alcançar aquele objetivo, não é em vão. O meu objetivo foi na área de concurso. Comecei a fazer com 17 anos, comecei a fazer concurso. Na época eu fiz 2 concursos. Foi o TRF, que é o Tribunal Regional Federal, e o INSS. Mas naquela ânsia de fazer concurso, de passar em concurso, acabei me inscrevendo para um concurso que ia acontecer de manhã, que era o Tribunal Regional Federal, e o outro no período da tarde. Eu fiz um cursinho, mas eu não tinha nenhuma experiência de concurso, eu tinha acabado de fazer o vestibular, estava esperando o resultado do vestibular. Mas eu botei na minha cabeça, não, eu vou passar nesse concurso. Meus amigos diziam, rapaz, tem gente estudando há 2, 3 anos aí, é muito difícil. Eu disse, rapaz, mas tem que passar alguém. E eu vou fazer minha parte, né? Eu comecei a estudar com muita dedicação mesmo. Estudando pro TRF, foi 3 meses mais ou menos de estudo, de TRF e INSS. Era uma prova que tinha 60 questões. Quando chegou no dia da prova de manhã, quando saiu o gabarito, eu errei 4 questões de 60. Na época eu fiquei muito empolgado, porque foi o primeiro concurso. Eu disse, caramba, fui bem, vou passar. Mas quando saiu o resultado, eu fiquei fora das vagas, eu fiquei pouco distante, fiquei em 123. Era um cadastro de 200 pessoas, né, que vão chamando aos poucos. O concurso tem validade de 4 anos, 2, aí prorroga por mais 2 anos. Esse concurso eu fiquei em 123, eu errei 4 só de 60, eu, caramba, é difícil, é muito difícil. Acabou que com o passar do tempo, no final da validade do concurso, chamaram até o 87. Cheguei 4 lá, mas eu continuei estudando para fazer o concurso, aí o INSS que eu fiz no período da tarde. Eram 4 vagas, eu fiquei em 10º lugar. Passou a validade do concurso, eu não fui chamado.
mais ou menos 40, mais de 40 vagas, eu fiquei dentro das vagas. E dentro das vagas, coisa de 1 mês, 2 meses, eu fui chamado para trabalhar em Campina Grande. E continuei estudando, porque aquilo ali eu sabia que era apenas um degrau da escada que eu estava querendo subir. Na época que eu trabalhava em Campina Grande, eu viajava todo dia, ia e voltava para Campina Grande. Ia, trabalhava e voltava. O tempo de estudo ficou reduzido, porque eu costumava estudar no começo, quando eu só fazia estudar. Eu estudava de 8 horas, 9, 10, tinha dia que eu ficava 12 horas no dia, assim, só parava para comer. Eu estava obstinado mesmo a conseguir a aprovação. Aí quando eu passei no Ministério da Fazenda, eu trabalhava na Receita Federal em Campina, eu vi que o meu tempo diminuiu de estudo, algo que eu tenho que otimizar esse tempo. Porque eu não estou conseguindo mais estudar o que eu estudava, porque eu estou trabalhando agora, mas esse concurso, apesar de pagar bem, não é o que eu quero ainda. Continuei estudando, aí eu fiz alguns outros, aqui no Ministério Público da União. E era para ganhar o dobro do que eu ganhava. Aí passei, eram 6 vagas, eu passei em segundo lugar. Nessa época eu estava em João Pessoa, já tinha conseguido remoção da Receita Federal de Campina para João Pessoa. Eu passei mais ou menos 1 ano e meio na Receita. Um mês de muito bom de trabalho, mas eu consegui estudar também. Aí passei no Ministério Público. Quando eu passei no Ministério Público, para minha surpresa, voltei para Campina Grande. Fui lotado em Campina Grande não me recebia. E eu continuei nessa jornada. Eu ia, eu fiz 120 quilômetros, ia para Campina e de ônibus. E voltava, eu trabalhava mais ou menos de 8 horas às 3 da tarde. Eu acordava cedinho, acordava às 5 da manhã para poder ir para Campina Grande. E na ida, no ônibus, eu só ia dormindo, porque eu ia cansado. Agora, quando chegava na volta, eu pegava vídeo aula, pegava material e ia estudando dentro do ônibus, para poder conseguindo mais tempo para estudar. E à noite eu tinha universidade, então só tinha aquele tempinho, um pedaço da noite. Mas eu estava com o objetivo meu, vou passar em um concurso de nível superior. Eu não tinha nível superior ainda, eu estava fazendo curso de Direito. Mas eu sei que esse concurso demora, você faz um concurso agora, dependendo da sua colocação, você é chamado 1 ano, 2 anos depois, eu disse, não, vou fazer o concurso, eu fico perto das vagas e quando eu terminar o curso, coincide, eu sou chamado, então se chamar antes eu vou e adianto o curso. Aí comecei, depois que eu estava no Ministério Público, comecei a fazer concurso para nível superior. Comecei a viajar o Brasil, fui para Brasília, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas. Tudo que apareceu no concurso na minha área, eu queria fazer para o oficial de justiça, eu ia fazendo. Era melhor porque agora eu estava conseguindo financiar minhas viagens, porque no começo eu pagava meu pai não tinha muitas condições. Então, depois que eu comecei a trabalhar, aí a questão de passagem aérea, inscrição de concurso, livro, tudo ficou mais fácil. Aí comecei a fazer concurso para oficial de justiça. Eu fiz 6 concursos para oficial, fui passar no meu 6º concurso para oficial. E foi uma evolução, porque o primeiro que eu fiz foi o Rio Grande do Sul, TRT Rio Grande do Sul, tem 194. Está na validade ainda, mas eu fui distante. Depois do Rio Grande do Sul eu fiz Rondônia. Rondônia nem classifiquei. Saiu uma lista de classificação, não fiquei nem perto. Aí eu fiz depois Mato Grosso, já fui melhorando, fiquei em 23. Depois Sergipe, fiquei em 11, 11º. Depois TRT Amazonas, aí fiquei em 5º lugar. Era uma vaga só. E por último foi o TRT Pernambuco, que eu passei em 3º lugar. Demorou mais ou menos 6 meses para eu ser chamado, mas era o concurso que eu queria. Mas tinha um problema, eu não estava formado ainda. E para eu poder assumir esse concurso, eu tinha que estar formado em Direito. Aí o que eu fiz? Eu fui para uma universidade particular para adiantar o curso. Cheguei lá, faltava 1 ano para terminar meu curso, eu fui e consegui pagar na metade do ano. Em 6 meses eu consegui terminar o curso. Aí, com esse diploma na particular, eu pude assumir o concurso lá no TRT de Pernambuco. Estou trabalhando hoje em Sertânia. Sertânia é a cidade divisa da Paraíba com Pernambuco, ali próximo a Monteiro. Dá mais ou menos 330 quilômetros. Uma coisa interessante que eu tracei um objetivo, que foi
fazer concurso, e muita gente quer passar no concurso, aí faz um concurso, aí entra, nem fica perto, faz 2 concursos, aí caramba, concurso é muito difícil, só quem passa é quem é inteligente, quem é nerd, mas não é assim não, porque se eu tivesse desistido no meu 9º concurso, eu não teria passado no primeiro, assumido que foi o Ministério da Fazenda. Então, eu para passar, hoje eu fui nomeado já em 7 concursos, mas eu tenho que falar também que eu fui reprovado em 23. Aí o cara diz, não, você passou em 7 concursos, sim, mas eu fiz 30 concursos, então eu fui fazendo um atrás do outro com aquela confiança, não, eu vou passar, e outra, quando eu consegui passar no primeiro concurso, eu não me acomodei, porque é muito fácil você se acomodar um concurso federal, um salário bom, aí você dizer, não, tá bom aqui, começar. Claro, se aquele for o seu objetivo, sua meta, vá curtir com sua família, vá viver sua vida, mas se aquilo não é seu objetivo, para que você parar? Se você sabe que pode chegar no topo da escada, para que você parar no primeiro ou no segundo degrau? Então, eu sempre digo, é melhor um burro esforçado, uma pessoa que tem menos inteligência esforçado, do que um inteligente preguiçoso. Eu tenho amigos que são muito inteligentes, mas são acomodados. Eles são muito mais inteligentes que eu, mas rapaz não tem aquela disposição de ficar 5, 10 horas na frente de um livro, fazendo exercícios, vendo videoaulas, praticando. Muitas vezes eu deixei de jogar bola com meus amigos, meus primos, na semana que eu gostava muito, para ficar estudando. É tanto que meus primos sempre ficavam tirando onda, brincando comigo, dizendo, rapaz, sai da toca, só vive com dentro de casa. Rapaz, porque eu quero muito isso. Eu tinha meu momento de lazer, claro, na semana eu saía no sábado à noite, jogava bola às vezes. Quando era mais próximo do curso, eu ficava mais focado, assim, 100%. Mas sempre tinha um dia na semana que eu tirava para desopilar um pouco, porque é normal, isso faz bem para o estudo. Não adianta você ficar 100% do tempo focado naquilo, acaba, enquanto está se divertindo, pensando no estudo, enquanto está estudando, pensando na diversão. Então você tem que equilibrar. E eu lembro que eu li um livro quando eu tinha 16 anos, é um livro de William Douglas, que é Como Passar em Provas de Concurso. Esse livro me ajudou bastante, porque é um livro mais ou menos de mais de 30 páginas, sendo que ele vai dando, ele é federal, esse William Douglas, não sei se vocês conhecem, lá no Rio de Janeiro. E esse livro é um manual ensinando você a dedicação, a como estudar, a hora de lazer, motivação, motivando você. E eu li esse livro da minha prima, eu lembro que eu pedi emprestado esse livro para ela. Aí ela disse, não posso emprestar que eu estou lendo. Sendo que ela trabalhava o dia todo e lia à noite, né? E eu querendo muito ler o livro, eu disse, não, faz o seguinte, eu vou para a tua casa e quando tu estiver no trabalho eu fico lendo esse livro. Isso eu estava fazendo no segundo ano, acho, no colégio. Enquanto eu estava no trabalho, eu ia para a casa dela e ficava lendo, mais ou menos uma semana eu li o livro todo. E eu vi que me ajudou bastante. Nesse livro, o William Douglas fala o seguinte, concurso público não se faz para passar, se faz até passar. Eu no meu site, eu tenho um site que eu fiz para ajudar as pessoas que estão se preparando para concurso. Eu fui aprovado.com. Nesse site eu fiz uma retificação dessa frase. Eu falo o seguinte, concurso público se faz para passar e até passar. Por quê? Porque quando você diz que o concurso público não se faz para passar, você cria um objetivo, mas não cria uma meta, um prazo, uma data. Então quando eu digo que eu faço para passar e até passar, então eu vou fazer esse meu primeiro concurso, mas eu vou passar. Mesmo que não passe, mas você diz, não, eu dei meu máximo. O que dependeu de mim aqui eu fiz, não teve. Eu não passei porque não veio, mas eu estou fazendo para passar. Esse concurso eu vou passar. Claro, tem gente que passa no primeiro concurso, tem gente que passa no 15º, no terceiro, cada pessoa é diferente, mas o importante, uma coisa comum desse pessoal que passa em concurso, não é a inteligência acima da média, é o esforço. Porque é muito mais fácil você chegar, comprar um livro, se inscrever no cursinho, baixar a videoaula, se preparar para o livro, comprei tudo. Agora, mais difícil é você pegar isso tudo e estudar de verdade. Porque tem muita gente que não, vou estudar para concurso, aí se empolga, se inscreve no cursinho, faz isso, faz aquilo, mas na hora de ficar 5 horas estudando, 6 horas, fazer exercício, e final de semana, eita, vamos todo mundo para a praia, rapaz, eu vou não, porque eu tenho uma bateria de exercício para fazer. Na hora que todo mundo está se divertindo, você diz, não, agora é o momento que eu tenho que me sacrificar, porque vai valer a pena.
Eu digo que vai valer a pena porque foi dos 17 aos 22 anos, um concurso atrás do outro. Todos os concursos que eu fiz, não teve esse concurso, vou fazer por experiência. Ah, vou fazer para ver como é que é. Não, eu fazia, senão eu vou passar. Mesmo que não passasse, mas eu estava com aquela vontade imensa de passar. Então, quando você se dedica e se esforça, de uma forma ou de outra, dependendo do tempo, vai depender do tempo, mas a sua recompensa vai vir. Pode demorar um ano, pode demorar 2 anos. O negócio é você não desistir, não parar. Porque quem não passa o concurso é aquele cara que não faz concurso. Ou aquele cara que desistiu de fazer concurso. Porque se você faz concurso, não, e continua perseverando, mesmo com as reprovações. Porque é como a história do bambu chinês. O bambu chinês é uma planta que ela passa, você planta a semente, ela passa 1 ano e não aparece nada, 2 anos não aparece nada, 3 anos. Quando é no 5º ano, ela cresce mais de 20 metros, ela cresce tudo que era para ter crescido no período que estava a semente lá. Então é o seguinte, o concurso é assim, você fez um curso, não passou no segundo, 2 anos, 3 anos, caramba, o curso não dá para mim não quero fazer porque isso aí é muito difícil, mas você não sabe que aquilo ali, você está crescendo, você está aprendendo. De repente comigo foi assim. Eu vim passar depois do 10º, mas depois do 10º, mas foi emendando um concurso atrás do outro. Eu disse, caramba, eu trabalhei na Receita, no Ministério Público, agora no TRT. Mas fui chamado em mais 4 concursos e eu não assumi porque eu já estava trabalhando. Eu assinei o tempo de existência, a pessoa que estava atrás de mim na lista foi chamada para o concurso. Então é uma coisa que você faz e não vê resultado, mas engano seu, o resultado está acontecendo, você não está vendo, mas com o tempo, aquele resultado vai aparecer. Outra coisa, minha família não tem servidor público. Não, ele passou em vários concursos porque o pai dele é isso, o pai dele tem influência, então a família é de servidores públicos, aí ele cresceu, veio. Não, meu pai trabalhou na iniciativa privada, minha mãe também. Na minha família que eu digo é parte de pai, parte de mãe. Tem uma tia distante que é servidora pública, mas não teve essa influência assim. Mas teve assim, meu pai sempre dizia, meu pai e minha mãe, estude. Porque concurso público é a forma mais fácil de você conseguir vencer na vida. Por quê? Porque depende de você só. Você passa no concurso, você tem que se dedicar a estudar. Não tem que depender de uma pessoa dizer, não, vou dar esse emprego para você, mas qualquer coisa que acontecer aqui, se eu não estiver satisfeito, eu fechar a firma, tiro você. Pronto, você está demitido, procurando outro emprego. Concurso público tem a vantagem da estabilidade. E você faz aquele concurso, aí você está trabalhando, você ficou doente, você tira a licença, você tem férias. É muito mais tranquilo trabalhar no serviço público. Você não tem aquele medo da demissão. No serviço público você passa 3 anos para conseguir estabilidade. Depois de 3 anos fica mais difícil você ser colocado para fora. Mas na prática hoje, você só sai do serviço público se você roubar ou se quiser trabalhar de jeito nenhum. E isso é muito difícil acontecer. Então, a influência que eu tive foi do meu pai dizendo para eu estudar. E não ele como estudante concurseiro. Eu não via ninguém do meu lado estudando para concurso, mas dizendo, não estudem. E eu sempre estudei e confiava que eu estudei. Eu li essa semana uma frase que diz o seguinte: a sua família influencia, mas não determina o seu futuro. O seu passado influencia, mas não determina seu futuro. Os seus traumas influenciam, mas não determina seu futuro. Agora, a sua decisão de vencer influencia e determina seu futuro. Por quê? Não adianta você dizer, não, mas meus pais não têm condições, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, eu não estudei em escola pública. Concurso público, eu tenho amigos que estudaram em escola pública, então hoje ganho muito bem no serviço público. Como tenho amigos que são super bem de dinheiro, família rica, e disse, não passaram ainda, por quê? Ou eles não estão se dedicando muito, por quê? Porque não, se eu não passar, tem papai, eu vou trabalhar na empresa dele, tem mamãe, eu vou trabalhar na empresa dela. Eu não preciso. Agora, quando você precisa, você não, eu tenho que passar para mudar de vida, eu quero passar. Eu lembro muito que uma motivação que eu tinha no concurso era comprar um carro. Eu dizia, não, que a única forma de eu comprar um carro, de eu ter um carro, era eu comprando. Meu pai não tinha condições de fazer como meus amigos. Entrou na universidade, o cara ganha
no carro. Aí eu estudava muito, eu não pensava nem muito no salário, eu pensando no carro que eu ia comprar. Aí a primeira coisa que eu fiz depois que eu passei na receita foi comprar o carro. Mas cada um tem uma motivação, tem gente que diz, não, eu quero muito comprar uma casa. Aí qual a forma de eu comprar uma casa? Cada um coloca alguma coisa na cabeça que motive você. Tem gente que quer viajar, conhecer o mundo, então você pega isso que você quer, esse objetivo assim, e você diz, não, para eu alcançar isso, eu falo em concurso público, porque concurso público foi o que eu decidi fazer. Mas isso tudo, isso aplica tudo na vida. Uma universidade, uma pós-graduação, um emprego que você está trabalhando, quer crescer na empresa, tudo. O concurso público foi porque foi essa minha decisão que eu tomei de fazer concurso. E uma coisa muito importante, quando você se esforça, você faz sua parte, Deus ajuda. Na Bíblia tem dizendo, esforça que eu te ajudarei. Então, eu sei que eu estudei muito, eu estudei mais do que muita gente estuda. Mas eu sei que se não fosse Deus na minha frente, me ajudando, eu não conseguiria. Por quê? Porque esse concurso mesmo que eu fiz do TR de Pernambuco, era 1.800 inscritos para uma vaga só. É muita gente disputando. No vestibular você fica dizendo, a concorrência é grande, é 15 para uma vaga, 20 para uma vaga. Esse aí era 1.800 para uma vaga. Aí você fica pensando, caramba, é muita gente. É gente. Você vai fazer um concurso em Pernambuco, mas quando você chega lá, tem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Brasília, vem todo mundo para a cidade, os hotéis enchem, é uma disputa muito grande. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Aí eu sempre me motivava e sempre botava isso na cabeça, eu vou conseguir, eu não olhava para a concorrência. Na minha cabeça é o seguinte, eu só preciso de uma vaga. Essa vaga tem que ser preenchida. Não é que eu estava com presunção ou uma vaidade, me achando melhor, não. Aquilo ali eu estava na cabeça porque disse, aquela vaga tem que ser preenchida. Se eu começar a pensar no pessoal que está fazendo concurso, que vem de fora, que vai fazer, você desanima. Você começa a pensar na concorrência, não, isso é muito difícil, não dá para mim. Não, você tem que pensar o seguinte, aquela vaga está ali. O concurso, esse concurso, a maioria de âmbito federal, estadual, é honesto, não acontece questão de combinado, não, você pegou a prova. Geralmente é questão de prefeitura pequena, tá? Esses concursos grandes não tem esse negócio de fraude. Quando tem fraude, a Polícia Federal investiga e o pessoal descobre. Então, porque muitas vezes, não, você passou no concurso, sabe porque você é filho de tal, ele chegou e entregou a prova para você, ou você. Não, na minha família não tinha ninguém de influência e eu consegui passar nesse concurso todo. Então, essa questão de dizer, não, porque a pessoa vai fraudar, vai pegar a prova, isso é combinado, carta marcada, isso é uma forma que o ser humano cria para ser uma desculpa, para dizer, não vou estudar porque isso aí já é combinado, mas não. Não é não que eu sou prova disso, que eu não tenho nenhuma influência, meu pai não tem nenhuma influência, minha família não tem, eu consegui passar em várias. Vamos, sim, falar um ponto interessante da questão do dízimo. Desde que eu era pequeno, eu sempre dava dízimo. Meu pai me dava um trocado, 20 reais, uma mesada, uma coisa, eu ia lá, 10%. Não é dar, é devolver. Aquilo ali não é seu. O dízimo é 10% daquilo que você ganha, mas você está devolvendo a Deus. Então, eu sempre fui ensinado assim, minha mãe, meus pais sempre me ensinou assim. Aí, quando eu entrei na Receita, sempre, todo mês, eu recebia X, eu dava 10%. Quando o dinheiro batia na conta, eu já fazia transferência, devolvendo dinheiro para... Isso é importante, por quê? Porque na Bíblia diz, em Mateus 25, 21, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Quando eu estava recebendo um salário menor na Receita, eu estava lá dando dízimo. Passei 1 ano e 3 meses na Receita, aí passei no Ministério Público, meu salário dobrou. Continuei dando dízimo. 10% é a mesma coisa, de 1 milhão, de 10 mil, de 1.000, é proporcional. Você ganha 10 mil, você dá 1.000, você ganha 1.000, você dá 100. É proporcional. Então, quando eu passei no Ministério Público, continuei devolvendo o dízimo para Deus. Sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Passei no TRT, o salário dobrou de novo, continuei devolvendo o dízimo. Por quê? Não adianta você só querer ser fiel para Deus, como fosse uma moeda de troca, querendo, não, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Depois, quando você chega onde quer, você diz, não, agora o dinheiro é 100% meu. Isso é de troca. E querer todo o dinheiro para você, e não, aquilo ali, você nem dá, você está devolvendo. Uma coisa que é de Deus e ali não vai fazer falta. Pelo
contrário, aquilo ali Deus vai multiplicar o seu dinheiro. Eu costumo falar o seguinte, no meu site tem uma frase, que diz, passar em concurso é fácil. O difícil é o sacrifício que a aprovação requer. Por quê? Porque passar é simples, o edital está lá, o que é que você vai estudar? Aquilo ali, tem que dizer que você vai estudar. Você compra um livro, apostila, se prepara, as questões estão ali, muitas escolhas, tem 5 alternativas, está ali a resposta. Você estudou, você chega na prova, você diz, caramba, essa prova está muito fácil, porque você estudou. Agora, se você não estuda, você começa a chutar, você começa a achar que, não, vou orar para passar. Deus é justo, Deus vai ajudar uma pessoa que está estudando. Agora, se você fizer duas coisas, orar e estudar, Deus vai honrar. Então, passar em concurso é fácil, o difícil é o sacrifício que a aprovação requer. E, para encerrar, eu queria perguntar o seguinte, qual o seu apetite pelo sucesso? Qual o seu apetite pelo sucesso? O que é que você está disposto a fazer para chegar no seu sonho, no seu objetivo? Tem muita gente que está disposta, não, vou sacrificar, vou passar 2, 3 anos me dedicando, estudando, me capacitando para conseguir isso. E pode ter certeza do seguinte, todo esforço vai ser recompensado. Todo esforço. Porque por mais que você sacrifique um final de semana na praia, uma saída para uma festa, ou então dormindo mais do que deveria dormir, todo esse sacrifício que você está fazendo, você vai colher os frutos. E depois que você passar naquele concurso, conseguir aquele objetivo, você vai olhar e dizer, caramba, valeu a pena. Hoje eu parei de estudar para concurso, porque eu disse, não, o objetivo que eu queria era ser oficial de justiça, de âmbito federal, consegui, estou num trabalho que paga bem, eu trabalho pouco, a demanda de trabalho é pouco, eu gosto do que eu faço, é um trabalho externo, sempre estou na rua, não preciso ficar batendo ponto lá dentro do tribunal. Eu gosto do meu trabalho. Aí agora pronto, eu passei esse tempo dos 17 aos 22 estudando. Agora, caramba, consegui chegar onde eu queria. Agora eu tenho dos 22, agora estou com 23, até o restante da minha vida para aproveitar, para curtir, para fazer outras coisas, para me dedicar mais a outros projetos. Então eu quero dizer o seguinte, que todo esforço que você fez, que você vai fazer, você vai dizer, não, a partir de hoje, não vai ser empolgação só não, eu vou mudar meu estilo. Porque se você faz aquelas mesmas atitudes, você colhe aqueles mesmos resultados. Se você muda suas atitudes, você vai mudar o resultado. Então se hoje você não está conseguindo o resultado que você queria, mude. Tente focar naquele propósito. Eu falo em concurso público, mas é em tudo. Tente focar, tente se dedicar, tente dar o máximo, enquanto todo mundo está se divertindo, se esforce, vá além. O pessoal faz isso, não, faça um pouquinho a mais, porque tudo isso vai valer a pena. Eu queria passar um vídeo agora. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Discreta. Sim. Eu ia fazer também. O primeiro, o segundo, os valores. Vamos dizer tua evolução salarial. Na receita, na receita meu salário era de 2.500, nessa faixa, 2.500. Porque a gente entrou, era 2.000, aí acabou aumentando, teve um plano de carreira, acabou aumentando, estava 2.500. Estava com um salário muito bom, porque tinha 19 anos. Dava para ter meses, mas eu disse, não, eu queria ganhar o dobro. E tinha concurso que pagava o dobro para nível médio, que era tribunal, Ministério Público. Aí eu passei para o Ministério Público, dobrei para 5.000. Tinha dado uma nota na barra. 5.000, já descontando imposto de renda, descontando INSS, 5.500 lá na conta. Depois do PRT agora, dobrou o salário. Foi para 10. Mas, porque dá 11 e alguma coisa bruta, aí desconta tudo, dá mais de 9. Mas a gente já foi aprovado no plano de carreira, e em janeiro de 2015 vai estar 10.000 livros. Hoje dá 9 reais. Todo ano aumenta. O senhor fez com você, né? Você fez com 17 anos o primeiro, foi aí esperou 2 anos para poder ser chamado, né? Foi o primeiro concurso que eu fiz, eu tinha 17 anos, eu não podia nem assumir, porque tem que ter 18, mas você pode fazer com 17, você não pode tomar posse. Mas como eu sabia que fazia alguns meses, eu estava todos meses para completar 18, eu disse, não, o tempo foi completo. E como eu estava esperando o resultado do vestibular, eu não vou perder. Então foi a favor. Vamos parar esse curso.
terminei na Federal também, que eu não tranquei o curso. Faltava pouca coisa por conta da greve, aí atrasou. Mas eu terminei na Federal agora, em abril. Ficou legal. Eu estou com 2 diplomas de Direito, um na particular e um na Federal. E assim, se eu quisesse continuar estudando, tem aí um curso para juiz, que vai ganhar uns 18 mil. Sendo que a questão não adianta só você olhar para o dinheiro, você tem que olhar também para a realização, porque inicialmente eu tinha um sonho de ser juiz. Eu comecei a trabalhar no Ministério Público, trabalhei depois diretamente no processo, em assessoria, eu disse, caramba, isso aí não é o que eu quero não. Eu gosto de uma habilidade que me prenda muito, que eu fique na rua, que eu consiga fazer meu horário. E o juiz é bom o salário, mas eu acho que também tem que ter um pouco de vocação. Não adianta você só olhar para dinheiro e status. Você tem que procurar também ser feliz no que você faz. Né? Por isso que eu parei como oficial e pretendo agora só ajudar o pessoal que quer fazer concurso. Eu fiz esse site, né, foi aprovado. Nesse site tem o quê? Tem entrevista com outras pessoas que passaram, com o procurador, vai voltar agora com o juiz, com o técnico, analista, de vários lugares do Brasil. Tem uma parte que tem uma motivacional, motivando você a estudar, a vencer na vida. Tem a parte também com dicas, de como estudar para tal banca, como fazer isso, a alimentação saudável, o concurso. Isso aqui é muito interessante, se você puder dar uma olhada. Também tem um canal no Facebook, que é o Fui Aprovado. Se for lá no Facebook, Fui Aprovado. Aí também todo dia eu posto alguma imagem, alguma frase motivacional para sempre estar. Porque a motivação é muito importante, porque você primeiro tem que ter o objetivo, né? Ter aquele sonho. Mas se você fica desmotivado, você começa a dizer, caramba, estou sem vontade de estudar, não sei se vale a pena. Mas quando você está motivado, não, é agora, eu vou passar e se eu não passei, no outro dia continuo estudando. Então a motivação sempre tem que estar firme com você para você conseguir chegar no seu objetivo. Alguma pergunta mais? Pode perguntar, fica à vontade aí. Terminar seu ensino médio 3 anos. Terminar seu ensino médio 23 anos, eu já ganho 10 mil reais. 22, né? Começou com 22 a ganhar, né? 10 mil reais. Dentro das, quer dizer, uma perspectiva normal, uma pessoa chegar lá com um salário tão elevado, Então você quer ser bem-sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte: daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro você precisa pular de cabeça. Pois aquilo que começa a se movimentar, continua se movimentando. O processo por si só alimenta o fogo. Você não pode cair na armadilha do medo. Os limites são como os medos, são como ilusões. Ignore isso. Se sua paixão está presente, você irá com tudo. E não restam dúvidas, você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em alguma coisa? É a dedicação, trabalho duro e fazer isso com a direção e metodologia corretas. Então, de qualquer forma, você será bom. Agora, o que torna alguém um profissional em alguma coisa?
é o conceito de pegar aquela pequena ideia, aquela pequena decisão que você tomou e executá-la, levando-a o mais longe que sua imaginação é capaz, dedicando cada respiração do seu corpo para aquela causa, vendo a grande imagem no fim da estrada para ser absolutamente o melhor e não se acomodar por motivo algum. Não é talento, não é habilidade. Simplesmente se resume a quanta fome você tem. Qual é a sua fome para o aperfeiçoamento? Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? O que você está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Os profissionais, os melhores no que eles fazem, eles não ligam para opiniões de terceiros, não ligam para o quão longe tenham que ir, não tiram dias de folga. Eles estão 100% preparando o seu caminho em aperfeiçoar o que eles fazem de melhor, porque é tudo para um propósito muito maior do que qualquer faísca de felicidade que uma gratificação imediata pode proporcionar. Alcançar seus objetivos? Isso é pura bênção. Quanto maior as expectativas, quanto maior o objetivo, mais esse sentimento se amplifica. Então, qual é a diferença entre você e eles? Os profissionais são aqueles que estão desejosos de baterem na porta da exaustão completa todo santo dia. E deixa eu definir exaustão para você. Exaustão é aquele ponto onde é tão doloroso que você não consegue forçar mais. Aquele ponto que machuca tanto que você não consegue nem pensar direito. É chegar àquele ponto que você sabe que fez absolutamente tudo ao seu alcance. Que não há mais nada que você poderia ter feito. Então, qual a diferença entre eles e você? O que você está fazendo nessa etapa da sua vida? Pergunte-se. Você está caminhando para mais perto dos seus objetivos ou está se afastando deles? Você está batendo nas portas da exaustão ou está apenas desconfortável? Sabe, estar desconfortável não é exaustão. Estar desconfortável é sua mente desistindo antes do corpo. Estar desconfortável é desistir quando deveria tentar de novo. Alcançar a excelência acontece quando você vai fazer alguma coisa que vai acabar com você só para fazer você melhor naquilo. Porque é mais fácil comprar ingressos para um jogo do que preparar-se para o jogo. É mais fácil se divertir com seus amigos do que se divertir 1 hora nas escadarias. É mais fácil dormir até tarde do que acordar para fazer 100 tiros de corrida. É mais fácil ir a uma festa do que fazer agachamentos forçados. É mais fácil assistir atletas do sofá do que ser o cara atrás do troféu. Mas também é muito mais fácil olhar para trás na sua vida e saber que você deu tudo de si do que viver pensando no que poderia ter sido. É muito mais fácil não desperdiçar seu potencial do que deixar esse peso nos seus ombros por toda a vida. Ninguém nunca disse que ser bem-sucedido seria fácil. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza de que vale a pena. Você é seu próprio criador nessa história. E não existe esse negócio chamado falha. Você só precisa falar para si mesmo: não, não dessa vez, não comigo. Mas eu vou tentar de novo e de novo e de novo. E vou olhar para a falha diretamente nos olhos e falar para ela que eu estou disposto a fazer todo e qualquer esforço para alcançar meus objetivos. Porque sem esforço, nunca haverá progresso. Tudo se resume a quanto você quer isso. Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? Você apenas quer fazer um lanchinho? Ou está morrendo de fome por isso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome. Pronto. Esse vídeo tem lá no meu site.